Olá pessoal, hoje trago-vos aqui a minha opinião sobre o meu último livro do mês de janeiro do projeto Holocausto, Annex da Sharon Dougher. Pois é, foi com este livro que eu fechei o mês de janeiro do projeto All 72, que foi uma honra organizar, mas que eu farei mais para a frente, um vídeo de wrap-up e de agradecimento. Vou então tentar cingir-me só a este livro. Então ele aqui diz The Incredible Story of the Boy Who Loved Anne Frank. Então a primeira coisa, não é spoiler, mas eu vou já dizer-vos. Isto é uma obra de ficção, ou seja, este livro é sempre o Peter que está a falar. Peter ou Peter, porque ele era alemão, não é? Era de Berlim. Eu penso sempre que seja Peter. É o Peter que fala sempre, e tanto no início como no final do livro, a Sharon Dougher diz uma coisa brilhante. Isto é tudo baseado no diário de Anne Frank e em todos os documentos que ela teve acesso. Portanto, nós não... A parte que está a ser passada no anexo é sempre baseada nos depoimentos de todas as pessoas, das 8 pessoas que viveram lá dentro, nos depoimentos da MIP também, que era a senhora que os ajudava, que transportava então a comida cá da rua para o anexo durante os 2 anos. E então, basicamente, mais importante então, no diário de Anne Frank. E eu confesso que chegou uma altura, já estava um bocadinho farta do livro. Isto porque, como eu conheço bem a história de Anne Frank, quase o livro todo é isso. É o que é que eles faziam no anexo, o que é que não faziam. Não vale a pena contar muita história, que vocês já sabem. Isto era uma família eles fugiram para a Holanda, que estavam a fugir à guerra, viviam em Berlim. Temos aqui o Peter e os pais, Anne Frank, a Anne, a irmã, que era a Margot, os pais. Tínhamos um senhor Pfeiffer, dentista, um gordo asqueroso, que o Peter estava sempre a dizer mal dele. Portanto, vou em 4, 5, 6, 7, 8, exatamente, 8 pessoas. E então essa senhora, a MIP, que consegue ajudá-los com comida, eles viviam num anexo por cima de eu penso que eram escritórios, sim, que funcionavam, e eles durante 2 anos estão lá em cima. Então o Peter está sempre aborrecido, não há nada para fazer. Chega uma altura que a comida, os bens alimentares começam a ser um bocadinho mais escassos e eles começam a perder peso. Depois é as conversas dele. Ele, quando entra para o anexo, está sempre a falar numa menina que é a Lisa, que vocês no final do livro vão perceber o que é ou quem é a Lisa. E basicamente, até quase ao fim, eu pensava... importante, peço desculpa, eu fiz esta leitura com a Sara Cristina, do canal Sara Cristina, e nós íamos falando todos os dias, e eu dizia-lhe assim: Sara, ela estava com uma opinião completamente diferente da minha, e eu dizia: eu estou farta deste livro porque basicamente... caros subscritores, eu vou ter que dizer uma palavra que não é muito polida, mas eu disse à Sara: isto basicamente é a história de um rapaz entesoado, porque é, e a Sara partiu-se a rir, porque ele passa quase o livro todo com as hormonas aos saltos. É normal, o rapaz tinha 15 anos, foi para o anexo ainda com 15 anos, sempre a falar na Lisa, na boca, no corpo, no cheiro, e depois, durante 2 anos, então vive com a Anne Frank, e eles estavam sempre a picar, mas depois começa a haver ali a hormona a apertar com ele, e eles... pronto, vocês sabem que eles namoriscaram um bocadito e tal. Também ele aqui até diz uma coisa: será que ela olhava para mim se estivéssemos noutro sítio? É que ela aqui não tem grande escolha.
E também vou deixar-vos aqui um vídeo do Frank, que é um rapaz muito simpático brasileiro, que tem um canal, eu acompanho o canal dele, e ele fez um vídeo, este que eu deixei aqui, muito interessante, que eu não sabia, mesmo muito interessante, que existe uma teoria, que não foi a Anne Frank a escrever o livro, que talvez possa ter sido o pai, o Otto, que foi o único dos 8 sobreviventes que não morreu nos campos de concentração. E também aprendi com o Frank que quando a guerra acaba, quando acaba tudo, quando morrem todos e o Otto volta de Auschwitz e ele reúne os papéis do diário da filha da Anne, ele oculta as passagens onde ela fala do Peter, que namoriscava, não sei o que é que fazia mais, mas essas partes, quer dizer, o namoriscar acaba por estar um bocadinho patente no diário dela e está publicado, mas o Frank diz que haveriam outras passagens mais picantes, talvez sexo, é provável, não se sabe, mas ou outras formas de, não interessa, de amor. Mas achei mesmo super interessante, vejam o vídeo dele, porque eu não fazia ideia disso. Então, ainda retomando, este livro divide-se em 3 partes, eu sublinhei-o bastante. A primeira parte é um Peter que está a definhar à morte, num campo de concentração, neste caso ele também esteve em Auschwitz. Primeiro teve naquele no Westerbork, onde teve o menino do pombo, os pais do menino do pombo, sim, teve lá. E depois, então o livro começa com ele a definhar quase naquela vala que nós vemos nas imagens dos judeus já quase a morrer. E são os pensamentos dele, é a primeira parte. A segunda parte, então, do livro foi a que eu gostei mais, gostei menos, desculpem, é mais extensa, é sempre a falar no anexo os devaneios dele, e claro, é um adolescente, depois faz 16 anos, quer dizer, ele próprio diz que também não deve assim muito à inteligência, o sonho dele é ser carpinteiro, e acho que aqui esta parte foi demasiado longa. A terceira parte arrebatou-me completamente. Portanto, mudei a minha opinião em menos de 1 hora, porque eu ontem terminei-o e li bastante tempo, e então, quando fiz esse comentário menos polido com a Sara, eram 8h10 da noite, e disse, isto parece um livro de um YA de adolescentes, e ele não se cala com ela, e não passa disto. E passado, sei lá, 1h30, eu termino o livro completamente. Adorei. Adorei. Eu ia para dar-lhe 3 estrelas, eu vou dar-lhe 4 estrelas. O final, a parte final, não digo só o final, porque o final todos nós sabemos o que é que aconteceu a estas pessoas. A parte final é poético. É lindíssimo as analogias que ele faz. É mesmo muito bonito. Inclusivamente, e temos aqui uma passagem engraçada aqui relacionada com as hormonas aos saltos. O Peter está a contar, e é um facto curioso, mas todos sabemos isso, que a característica física mais conhecida dos judeus é o tamanho do nariz, e ele inclusivamente aqui o Peter diz, sim, pode-se ver, o Otto Frank está a dizer ele, pode-se ver pelo tamanho do nariz, e ele disse, não, mas há outra coisa que também se pode saber, também se pode ver. Na cultura judaica, quando os bebés meninos nascem, todos são circuncisados. Eles não chamam o batismo, não é? Existe ali não é o bar mitzvah, que isso é aos 16 anos, não sei o nome. É quando o bebê é pequenininho e eles cortam o prepúcio da pilinha. E isso faz-me sempre lembrar, desculpem, mas tenho mesmo que contar. Vocês estão a ver aquela parte do Meet the Fockers, o filme, que está o Ben Stiller, o Robert De Niro, a mãe da Gwyneth Paltrow, a Barbra Streisand e o Dustin Hoffman a comerem fondue e a ver um álbum, que eles eram judeus, não é? Um álbum de imagens de quando o Ben Stiller era pequenino e salta o mini prepúciozito para dentro do fondue. Pronto, agora lembrei-me disso. É parvo, mas tem tudo a ver. Também mostra aqui
a imagem de onde era a cama do Peter, no anexo por baixo das escadas. Eu adoro sempre ler estes livros, pá, eu adoro saber coisas novas da cultura judaica, gosto mesmo muito. E fala aqui, como vocês sabem, eles não celebram o Natal, celebram o Hanukkah, e depois tem aqui uma menorah, eu não sei como é que se diz em português, mas já tinha ouvido falar. É isto, é esta coisa de pôr as velas. Vocês nos filmes veem sempre quando eles vão à mesa no Shabbat, fazem aqueles cânticos, têm sempre um castiçal com várias velas, e aqui foi o Peter que fez e acendia lá no anexo uma vela por cada um dos membros da família, não é? Que eles acabavam por ser todos uma família. Mais outra imagem aqui que mostra como é que um homem entrava para um campo de concentração e depois vestiam-lhe então o pijamita às riscas e rapavam-lhe a cabeça. O que eu acho, vou repetir-me outra vez, o que eu acho brilhante neste livro é a parte da ficção com o real, porque depois todas as partes que é a terceira parte, que é a minha parte preferida, que é eles todos no campo de concentração. Ele aqui, a autora acaba por fazer depois um pequeno resumo sobre cada membro do anexo, o que é que lhes aconteceu, do que é que morreu, mas temos sempre os pensamentos do Peter. E ele tem aqui, vou só ler aqui um bocadinho. They brought us here to Mauthausen, que era um campo de concentração, from everywhere, survivors, from Auschwitz and Budapest, from Plaslau and Buchenwald, all the Jews. They said we were vermin, a swarm of locusts. They kept on trying to kill us, but we kept on coming. They were our nightmare, now we are theirs. They gassed us, they beat us, they hanged us and machine gunned us. They tried to walk us to death, but still we kept on coming. They hosed us until we froze. They made us fall like dominoes down the steps. They stood us by the wire and made us dance until we fell from exhaustion. And when we died upon the wire, dancing from the electricity twisting through our bodies, they laughed and said, "He dances better dying." E ele continua sempre aqui a dizer, eles fizeram-nos isto, tentaram destruir-nos, mataram milhares e milhares da nossa raça, mas nós ainda insistimos. É uma mensagem de força muito, muito bonita. E ele diz que há uma imagem aqui que nunca esqueceria, que é um judeu que está a ser enforcado à frente dele e que diz, agora sim vou ser livre, e que salta com a corda, pronto. Eu já estou, depois é o que eu digo, ponho-me a falar e baralho-me, desculpem, baralho-me porque eu entusiasmo-me, e estava a dizer que o brilhante deste livro é misturar então a ficção do que é que seria a cabeça, porque o Peter não deixou nada escrito, do que é que seria a cabeça deste adolescente com os factos crus dos campos de concentração e principalmente os pensamentos que ele tece, as palavras de força que ele no fim acaba por ser um menino com 18 anos, ele morre com 18 anos, porque teve 2 anos nos campos de concentração, e explica aqui que não se sabe exatamente do que é que ele morreu, mas pode ser de uma coisa ou outra, que eu não vou dizer, mas é um livro mesmo muito bonito. Não sei se há em português, mas se houver, leiam. Ele não é... quer dizer, a última parte é pesada, mas o resto não é, lê-se bem, eu gostei muito. Mais uma vez, 4 estrelas para o Annexed da Sharon Dogar.